Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos das nossas lições, lição 8, dons espirituais, e vamos estudar segunda-feira, é o segundo tópico, o título é A Palavra de Sabedoria. Então, pergunta A, como podemos receber os dons do Espírito Santo? Lucas 11, 13 e Atos 5, 32. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A fé pela qual eu vivo, página 292, diz assim: se estiverem unidos a Cristo, se os dons do Espírito estiverem neles, os mais pobres e ignorantes de seus discípulos terão um poder que se manifestará sobre os corações. Deus os torna carnais para a operação da mais alta influência no universo. Então, como podemos receber os dons do Espírito Santo? Como podemos? Temos que lembrar, em primeiro lugar, o amor de Deus para conosco, que a comparação que o apóstolo Lucas faz é se nós somos maus, conseguimos ser bons para os nossos filhos, imagine Deus que é santo, bom, maravilhoso, bondoso. Ele, então, vai dar a nós aquilo que nós lhe pedimos. E o Espírito Santo é uma das coisas que ele nos vai conceder. E depois, devemos lembrar que, se nós o obedecemos, então, nós somos testemunhas de tudo aquilo que é ensinado. E o Espírito Santo vai estar conosco, vai estar nos orientando, vai estar nos ajudando. E unidos a Cristo, em conjunto com o Espírito Santo, vamos fazer um trabalho que vai ser de mais alta influência no universo. Então, é um privilégio muito grande, mas esse privilégio está condicionado à obediência ao nosso Pai Celestial. Pergunta B. O que é a verdadeira sabedoria de acordo com a palavra de Deus? Qual é a sabedoria que vem de acordo com essa instrução, ou seja, conforme a Bíblia Sagrada? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 30, diz assim: mas vós sois dele em Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, o que é a verdadeira sabedoria? É estar ligado a Cristo, somos dele e foi feito através de Deus, por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, a sabedoria real provém de Deus, provém da nossa obediência, do estudo da palavra. Isso é que vai fazer com que tenhamos mais conhecimento. Mas a pena inspirada diz, em Apple to Mothers, página 32, diz assim: os mais sedentos de conhecimento podem aprender com segurança na escola de Cristo aquilo que servirá para o seu bem presente e eterno. Os inquietos e insatisfeitos encontrarão descanso aqui. Com os pensamentos e afeições focados em Cristo, obterão verdadeira sabedoria que valerá mais para eles do que os mais ricos tesouros terrestres. Então, com que maneira ou o que é a verdadeira sabedoria? Diz aqui, com os pensamentos e afeições focados em Cristo. Então, estudar a palavra de Deus, o meditar nas coisas sagradas, o aprender tudo que está relatado na Escritura Sagrada é a fonte da verdadeira sabedoria. Então, quando diz aqui o que é a verdadeira sabedoria, é, no caso, o foco em Cristo. Realmente isso, os pensamentos, afeições, nossa vida, isso é que vai trazer para nós, dessa forma, vamos obter a verdadeira sabedoria. E para obter esse foco, essa afeição, para estar voltados a Cristo, é em comunhão com Ele, que é ler a Escritura Sagrada, e através dele conversar com o Pai, solicitando as suas necessidades, explicando aquilo que você precisa, levando os seus agradecimentos, e essa troca traz sabedoria. Pergunta C. Qual é o conhecimento essencial para a nossa salvação? E onde podemos obtê-lo?
João, capítulo 17, versículo 3, traz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, qual é o conhecimento essencial? Conhecer a Deus e depois conhecer a Jesus Cristo. Quando diz a quem o enviaste, é tudo que envolve nesse envio. Ou seja, tudo que Cristo aqui fez. Não só o Calvário em si, mas nós podemos aprender coisas de Cristo desde o seu nascimento, desde a fé que José teve que ter, desde Maria, depois a criança, a maneira com que lidaram com a criança, que tipo de criança que foi, o jovem, adolescente, depois o seu ministério, tudo que envolve Jesus, esse conhecimento é importante e principalmente, claro, a graça. Nós temos que ter noção de como a graça funciona, ter noção de como é que é isso. Devemos lembrar que graça é realmente de graça. Então, nós temos que conhecer como é que funciona o sistema da salvação. E depois a pergunta vem perguntando, e onde podemos obtê-lo? Ou esse conhecimento? Então, Provérbios, capítulo 2, 3 a 5 diz, E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, e se como a prata buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, vemos que um texto não está aqui citado, mas qual é o princípio da sabedoria? Então, nós temos um texto bem claro que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus, buscar as coisas sagradas, buscar como tesouro, buscar como nós buscamos o nosso recurso para o dia a dia. Então, tudo isso vai fazer com que e vamos encontrar o maior tesouro. E esse maior tesouro é o quê? Entender o temor do Senhor e encontrar o conhecimento de Deus, que é a sabedoria. Vamos ler ainda Parábola de Jesus, página 114, diz, o conhecimento prático acerca de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, transforma o homem à imagem de Deus. Dá ao homem domínio sobre si mesmo, colocando todos os impulsos e paixões da natureza inferior sob o controle das faculdades superiores da mente. Torna quem o possui um filho de Deus e um herdeiro do céu. Leva-o à comunhão com a mente do infinito e abre-lhe os ricos tesouros do universo. Esse conhecimento que se obtém pesquisando a palavra de Deus, esse é o conhecimento que se obtém pesquisando a palavra de Deus. E toda pessoa que entregar tudo a fim de obtê-lo, encontrará esse tesouro. Então, realmente é impressionante conhecimento prático aqui vem falando. Porque o conhecimento teórico, muita gente tem. A teoria, até o inimigo tem. Até Satanás tem a teoria, mais do que qualquer ser humano. Mas é o conhecimento prático acerca de Deus e de Jesus Cristo. Então, esse conhecimento é que traz para nós. Se nós quisermos colocar isso em nossa vida, os impulsos que nós temos natural para o pecado vai ser travado e quem vai controlar a nossa mente, quem vai controlar não vai ser a faculdade superior da nossa mente. Então, é muito importante lembrar disso e lembrar que toda pessoa que entrega tudo a fim de obter vai encontrar esse tesouro. É uma promessa que está escrita aqui no Parábola de Jesus. E ainda, The Things of Times, 27 de janeiro de 1898, 10 anos depois da Reforma de 1888, atenção, irmão White escreve o seguinte, esse conhecimento que se obtém pesquisando a palavra, é um pouco mais abaixo. João 17, capítulo 3 é citado aqui. Essas palavras significam muito. É somente conhecendo a Cristo que podemos conhecer a Deus. O enviado de Deus chama a todos para que ouçam essas palavras. São palavras divinas e todos devem estar atentos, pois serão julgados por elas. Conhecer a Cristo de um modo salvador é ser vitalizado pelo conhecimento espiritual para, então, praticar suas palavras. Sem isso, tudo mais é inútil. Uma frase tão pequena, um recado tão pequeno envolve tanta coisa junto, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro, o significado que tem conhecer a Cristo. É muito importante. E depois vem dizendo que essas são palavras divinas, a Bíblia, são como se fosse o próprio Deus a falar em nosso coração e devemos estar atento. Por que atento?
porque o que nós estudamos, tudo que está ali escrito, vai ser julgado por isso. E se nós conhecemos a lei e obedecemos, não há julgamento. Se nós conhecemos a lei e logo vamos transgredi-la, então vamos ser julgados segundo a lei. E conhecer a Cristo, o nosso Salvador, é que vai nos ajudar. Então, não conhecer um Cristo que cobra, que exige, mas um Cristo que salva, um Cristo que ama, um Cristo que está disposto a fazer tudo por você e que deixou aqui um Consolador, que é o Espírito Santo, que vai te orientar e te dar toda a informação, o acréscimo de informação no seu coração e vai te dar força para vencer aquilo que você estudou. E vem dizendo, sem isso tudo, o mais é inútil. Então não adianta, ou nós somos fiéis ou não somos, ou nós obedecemos aquilo que aprendemos, ou tudo é inútil. Então que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, para que realmente possamos buscar conhecer a Jesus, buscar conhecer a Deus, levar esse conhecimento dentro do seio familiar, que é o mais importante, trazer Jesus para a esposa, para os filhos, para você próprio como exemplo. Se a família unida estiver estudando a Cristo e tentando conhecer a Deus e fazendo esse trabalho, vai ser uma luz, um farol, e depois vai unir com outras famílias na igreja que vai estar com o mesmo conceito. E isso vai abreviar a volta do nosso Salvador Jesus e nos preparar para a chuva serôdia. Que Deus nos dê sua graça e nos abençoe para isso. Amém.